Olá, estudantes do nono ano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o leste europeu e como se desenvolveu a economia daquela região a partir do final da União Soviética. O objetivo da aula seria analisar as questões sociais da Europa Oriental. O que vocês conhecem sobre a Europa Oriental? Que povos vivem nessa porção do continente? Será que alguma coisa aqui no Paraná tem alguma coisa a ver com o leste europeu? E a economia está centrada em quais produtos, né? Que tipo de economia eles desenvolvem nessa região? Sobre a Europa Oriental, o número de países do leste europeu depende da área incluída em cada interpretação. Há várias interpretações para a abrangência do termo, influenciados por fatores geopolíticos e ideológicos. É uma região que passou por diversas mudanças políticas e econômicas após o fim da União Soviética. Então vai existir alguns materiais que incluem ou não países como parte do leste europeu. Via de regra, o leste europeu é estudado como aquela região dos povos eslavos. Um exemplo de povos eslavos são os ucranianos e os poloneses, e muitos deles vieram para o Paraná durante ali o século XIX. As línguas eslavas. Entre os fatores comuns à maioria dos países do leste europeu estão a presença de idiomas eslavos da região cristã ortodoxa. Além disso, a maioria esteve sob regimes socialistas entre o ano de 1945 e 1989. O lado comercial e militarmente é uma região muito importante. Existem várias jazidas de recursos naturais como carvão mineral, petróleo, gás natural. E essa região também estabelece uma importante conexão com a Ásia. É nessa região que separa-se o continente euroasiático entre Europa e Ásia. Vamos para uma atividade aqui. Existem fatores que caracterizam o leste europeu. Cite dois desses fatores e escreva a importância do leste europeu para a região. Escreva também em sua resposta se há na região em que você mora algo que caracteriza a região, como por exemplo alguma festa típica, algum costume, comidas tradicionais, entre outros. Compartilhe a sua resposta com seus colegas durante a aula, com seus colegas e familiares. Agora é com vocês, gente.
Bem, agora que vocês tiveram tempo para responder, vamos lá para a resposta, né? Uma sugestão de resposta. Além de passarem por muitas mudanças políticas, esses países apresentam características em comum em relação à língua falada e à religião. Além dessa região ser uma importante área de ligação entre a Ásia e a Europa, facilitando o comércio da região, né? E a parte que nós falamos sobre os costumes é muito pessoal, vai depender da região do estado em que você mora. Mas alguns exemplos são festas culturais, né, que os poloneses fazem, ou na própria culinária, como o pierogi. Sobre a economia de transição. Quais mudanças políticas e econômicas foram implantadas no leste europeu após o fim da União Soviética? É importante lembrar que depois do fim da União Soviética, os países começam a se adequar a um regime voltado para o capitalismo. A maior parte das indústrias no lado leste da Europa, elas eram planificadas. E quem era dono ou quem mandava nas indústrias eram os próprios estados. Então começa uma onda de privatizações e uma readequação. Num primeiro momento, isso acaba sendo bem complexo. Acaba gerando vários desempregos na região. Muita gente fica desempregada, muita gente acaba sofrendo as consequências disso. É importante saber que eram países socialistas de um partido único e passaram então por um período de uma transição para o modelo capital neoliberal. O ingresso na União Europeia. No dia 1º de maio de 2004, as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, aquelas que a União Soviética acabava de incorporar no final da Segunda Guerra Mundial, e também a Eslovênia e o atual grupo de Visegrado, que conta com Polônia, Hungria, Eslováquia e Tchequia, assim como Chipre e Malta, passaram a ser membros da União Europeia. Isso mostra que essa porção do leste europeu acabou modernizando a economia deles e aderindo à União Europeia, que é o mais importante bloco econômico da atualidade. Observe nesse mapa ao lado aqui as principais áreas industriais e também de extração de recursos naturais energéticos do leste europeu. Então a gente consegue ver, né, lá na Ucrânia, por exemplo, né, existe um centro industrial e uma região industrial ali em Kiev, que foi implantada durante a antiga União Soviética. Nós também temos ali na região de Praga, existe em toda a porção extração de carvão mineral e de gás natural. O gás natural é extremamente importante na Europa por conta dos invernos extremamente rigorosos. Até o começo desse modelo industrial que nós vivemos hoje, durante o inverno, as pessoas ficavam nas casas delas, né, ali no fogo da lareira, confortáveis. Depois da chegada do modelo industrial, ninguém mais pode se dar esse luxo e as pessoas precisam trabalhar ao longo do ano todo. E o único jeito disso funcionar é com aquecimento artificial que vem do gás natural. Sobre a economia. Após o fim da União Soviética, o desenvolvimento econômico dos países eslavos não foi uniforme. Alguns países, como a República Tcheca e a Polônia, apresentam índices mais altos de renda per capita e industrialização, enquanto outros, como a Moldávia e a Ucrânia, ainda têm sua economia baseada na atividade agrícola. A Ucrânia, inclusive, é um dos países que mais sofre, principalmente por conta de atritos entre Ucrânia e Rússia. Aqui tem um exemplo de reportagem, né? Força econômica do leste europeu depende da importação da Europa Ocidental. Por que será, né? Bem, eles vivem da venda de produtos do setor primário. Basicamente é isso. Extração de minérios, produtos agrícolas e pecuária, de modo geral. Ainda sobre a economia, outros países da região, como a Polônia, tiveram um crescimento de sua economia fortalecido pela chegada de investimentos alemães, que terceirizaram as fábricas para a região em busca de uma mão de obra mais barata. A Hungria, por exemplo, é atualmente um polo de desenvolvimento de eletrônicos. Se a gente for pensar, o Brasil também fez isso. Aqui no Brasil nós também temos esse modelo de abrir as portas comerciais para as multinacionais. E o que nós ofertamos para essas multinacionais? Algumas facilidades, como a mão de obra barata, isenção de alguns impostos, enfim. Sobre a produção de veículos, o leste europeu, o novo paraíso das montadoras de automóveis. Em 2017, o leste europeu
que inclui os países que faziam parte da antiga União Soviética, deve alcançar um novo recorde de venda, 1,3 milhão de veículos, né, de carros fabricados na região. Então existem várias montadoras de carro na região e as marcas não europeias também começaram a enxergar essa área do mundo para construir suas montadoras, como a própria Kia, né, coreana, ou a Hyundai, né, que acabam se instalando ali na República Tcheca e na Eslováquia. Para isso, eles usam da força de atração. O que é essa força de atração? Uso de mão de obra barata, melhor acesso às matérias-primas do país, infraestrutura adequada para rápida exportação, acesso ao amplo mercado consumidor do país sem a passagem por produtos ou barreiras tarifárias, aliás, baixos impostos locais, incluindo a isenção fiscal para importação de produtos e leis ambientais mais frágeis. Leis ambientais mais frágeis significa que não são tão severas. Então, literalmente, eles acabam facilitando a queima de poluentes, enfim, para instalar essas indústrias nessa região. Vamos para uma atividade aqui. Como vimos, vários são os motivos que levam as multinacionais a se instalarem no leste europeu. Explique qual a relação deles com a produção industrial. Agora é com vocês, gente.
Vamos para a resposta, ver como que vai ficar então. Esses fatores favorecem muito as multinacionais, onde a obtenção de lucros é muito maior. Por exemplo, a mão de obra barata, recursos naturais abundantes, leis ambientais frágeis, baixos impostos, grande mercado consumidor, entre outros. São fatores que contribuem para um baixo custo de produção e uma alta lucratividade. É mais ou menos o que a China faz, é mais ou menos o que o Brasil e vários outros países ditos emergentes acabam aderindo. Uma vez que Brasil, os países do leste europeu, a China, demoraram muito para entrar nesse ramo industrial, para atrair a indústria estrangeira, eles se viram forçados a abrir as portas, literalmente, né, com essas facilidades para as multinacionais. Alguns acordos internacionais entre a China e o leste europeu acabam preocupando a União Europeia. Vale lembrar que depois do fim da Guerra Fria, o leste europeu está ali sendo vista principalmente pela Europa Ocidental. E a Europa Ocidental enxergou ali uma forma de conseguir mão de obra barata, de conseguir recursos naturais, mas com a crescente da China desde os anos 2000, isso começa a preocupar não só a Europa Ocidental, como também os Estados Unidos, porque a China começa a fazer acordos com vários países emergentes, né? Brasil, África do Sul, Rússia, Índia, formando os antigos BRICS, os BRICS no caso, né? E também com países da Europa Oriental. Então, o leste europeu é um componente essencial do projeto chinês para as novas rotas da seda, lançada por Pequim em 2013. Esse faraônico projeto prevê investimentos de US$ 1 trilhão em infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e marítimas para permitir o fluxo de comércio com a China. É importante lembrar que eles conseguem levar mantimentos, enfim, insumos da China para o leste europeu e vice-versa de trem. Eles fazem parte do mesmo bloco continental. Então, aumentar essa infraestrutura acaba sendo muito lucrativo para a China. Sobre a sustentabilidade, países do leste europeu exigem fundos de energia nuclear para apoiar o Pacto da União Europeia para o Clima. Bem, a partir desse momento, né, a gente sabe que é um pouco complicado trabalhar com energia nuclear por questões de segurança mesmo. Muitos países acabam usando essa tecnologia para fazer armamentos, mas também é uma forma de garantir o fornecimento da energia. As conversas prometem ser tensas durante a cúpula dos 27 líderes da União Europeia em Bruxelas, na qual a maioria oferecerá incentivos financeiros a países membros do leste para angariar seu apoio à meta de zerar a emissão de gases do efeito estufa até meados do século. É importante lembrar que uma vez que você substitui a sua fonte de energia da termoelétrica para termonuclear, você para de jogar poluente na atmosfera. Mas ao mesmo tempo, se acontece algum acidente com a usina, aquela região ela é perdida, como o que aconteceu na Ucrânia. Sobre o desenvolvimento. Uma nova pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, divulgada esse mês, revelou o aumento expressivo na classe média do leste europeu e na Ásia Central, de 33 milhões de pessoas em 2001 para 90 milhões em 2013. O que a gente consegue perceber aqui? Que durante esse novo modelo aderido pelo leste europeu, o rápido crescimento econômico se dá pela entrada de várias indústrias. E hoje em dia, muita gente que estava desempregada no começo dos anos 90 passou a ter um emprego, garantindo uma subida na classe social. Nessa aula, nós aprendemos sobre o leste europeu e suas mudanças econômicas e também sobre os investimentos ocorridos em alguns países que favoreceram o crescimento econômico. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais, gente.